Tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo sobre desenvolvimento na perspectiva da psicologia analítica, tá? Queria conversar um pouco com vocês aí que têm interesse de melhorar o cuidado em saúde mental a partir da ótica da visão do Jung, tá? O que é desenvolvimento para ele? Por que pensar nisso? Eu trouxe alguns livros aqui para a gente pensar. Vai ser um livro um pouco mais longo, mas eu convido você a ver. Tem vídeos curtos aqui também, tá? Você pode ver também. Mas esse vai ser um pouco mais longo. Então, se quiser fazer um lanche, faça para poder acompanhar o vídeo, tá bom? Galera, vamos lá então, né? Por que pensar em desenvolvimento para Jung? Jung vai dizer, né, em livros como Aion, mas também outros autores junguianos vão falar isso, né? Tipo a Von Franz em Individuação no Conto de Fadas. No Conto de Fadas, a Von Franz pega um monte de conto de fada e analisa que em todos eles, independente do lugar que a comunidade estava, todos eles colocaram a busca de sentido como um lugar muito grande que faz muito bem para o ser humano de buscar. E o Jung aqui, no Aion, ele faz isso, só que analisando textos alquímicos, textos da Idade Média, né, para falar assim, olha gente, até na época da Idade Média, com essa galera totalmente distante da gente, eles colocavam o sentido como algo que ajudava eles a organizar a própria vida. Colocavam o sentido como algo que movia eles, pulsava eles, ajudava eles a não adoecerem. Né? Então, para Jung, o motor que faz com que a gente não adoeça é o sentido. É você encontrar um sentido na vida. Em alguns livros, como Psicologia e Religião do Jung também, ele vai dizer que a gente vai... mas no Aion aqui também. Ele vai dizer que a gente vai olhar para algumas figuras religiosas, às vezes, né? E a gente vai sentir admiração delas, né? Então, se um cristão olha para Jesus e admira o amor que Jesus tem ali com as pessoas, isso vira um sentido, né? A pessoa fala, eu quero ser como Jesus. Ela organiza toda a vida dela em torno disso. Ela dedica a vida dela a Jesus, né? O Jung vai entender que isso acontece também porque se a pessoa admira os comportamentos de amor de Jesus, isso quer dizer que se a pessoa fizer esses comportamentos ou algo parecido, muito provavelmente ela vai sentir que ela está no caminho certo. E isso vai dar bem-estar nela, vai desenvolver as habilidades dela, vai ajudar ela a se adaptar, vai ajudar ela a entender que ela tem uma identidade, que ela sabe conversar com os outros sem negociar a identidade dela, mas que ainda assim ela se adapta com os outros. Isso é desenvolvimento, isso é saúde para o Jung. É você se adaptar sem negociar a sua identidade, que você tem que conhecer e estar trabalhando nela, né? E quer dizer que então se você fizer, né, algo como coisas que Jesus fez, né, quer dizer que você vai se sentir bem fazendo isso, porque vai fazer sentido, vai organizar o seu ser. Se isso vai organizar o seu ser, quer dizer que lá no fundo você já é algo assim. Talvez você só não pratique, mas você já é algo assim. Se você não fosse, não ia fazer diferença nenhuma para você. Entende como é interessante, como é minucioso esse pensamento? É a mesma coisa, né? Por exemplo, Jung diz, né, em outros escritos dele, que quando o paciente ele não é o sentido dele não é fisgado pela religião, pode ser que o sentido seja fisgado por algum sonho que o paciente tem. Às vezes o paciente sonha com alguma figura que chama muito a atenção dele, que toca nele, e aí, mas por que te toca tanto? O que te chamou tanta atenção? O que admira tanto? É o mesmo processo. Se admira, se toca, porque tem alguma coisa em você que você não percebeu, que quer nascer, que quer pegar uma forma, quer se desenvolver. Esse é um pensamento que ele está além do pensamento do Freud, no sentido de você buscar sentido não é a mesma coisa de você buscar prazer, tá? Evidente que quando você estiver no caminho ali, você estiver conseguindo desenvolver, você vai ter um prazer, uma satisfação de estar fazendo.
O Jung ele não nega que o prazer ele pode ser um dos motores do ser humano, né? Mas o sentido ele pressupõe um certo ímpeto, uma certa vontade de sofrer por algo, né? Não é sofrer por nada, mas é sofrer por algo, né? O Freud, no Mal-Estar da Civilização, ele até revê. Aqui ele já tinha rompido, o Jung já tinha rompido com o Freud nessa época. O Freud ele dizia que o motor primário do ser humano é o prazer. Prazer de comer, o prazer das relações íntimas ali, né? Mas ele percebeu que tinha alguns comportamentos que não eram possíveis de você explicar só com um prazer, porque a pessoa não estava recebendo prazer diretamente em coisas que ela fazia ali. Isso é uma bola que o Jung ele cantava já, que foi até o motivo dos dois terem se separado, né? O Jung falava que o ser humano pode fazer algumas coisas buscando não necessariamente prazer, mas talvez sentido e talvez até outras coisas. E nesse livro o Freud ele fala a primeira vez sobre a pulsão de destruição, né, ou pulsão de morte, que às vezes as pessoas fazem coisas em torno do sofrimento, em torno da destruição. E aqui ele elabora um pouquinho mais isso, né? Bem interessante esse livro. E para o Jung, isso se aplica num contexto muito específico, que é o contexto, por exemplo, daqueles pacientes que às vezes são ricos, que eles podem ter acesso a qualquer tipo de prazer, mas às vezes eles ficam depressivos, eles ficam ansiosos, porque eles sentem que falta algo que a riqueza deles não pode comprar. Não precisa ir muito longe. Se você pegar essas notícias aí, né, de pessoas muito ricas, quantas não fazem coisas trágicas, infelizmente, com a própria vida, né? Que tinham de tudo, né? Quantas pessoas não iniciam e terminam um casamento, essas pessoas muito ricas, né? Sempre buscando um sentido, sempre buscando alguma coisa que preencha, né? Mesmo que elas tenham todo tipo de acesso ao prazer. O Jung, né, e os jungianos, né, vão até destacar algumas figuras que deixam uma área que tinha muito prazer, muita riqueza, em busca de um sentido mesmo que implique um sofrimento momentâneo, porque o sentido, esse prazer que eles não estão sentindo ainda, mas o desprazer do sofrimento já estão sentindo é muito forte. É uma coisa forte que chama e organiza eles e dá uma identidade. Né? Então, por exemplo, o Buda. A história do Buda é muito interessante. Ele era um príncipe rico, ele sai do palácio dele, ele conhece o sofrimento no mundo e desenvolve, né? As riquezas ali do palácio dele não foram suficientes para preencher esse ímpeto dele de conhecer as coisas, de querer se desenvolver. Moisés, a gente pode pensar em algo assim, né? Fala que ele foi criado pela realeza dos egípcios ali, mas ele sentia que a identidade dele não estava ali, né? A Bíblia até fala que ele suportou ali, né? Coisas que envolviam não ter acesso à riqueza para ter essa identidade, ou como a Bíblia fala, essa comunhão com Deus, né? Algo maior, um sentido maior, né? E a gente nota também que na clínica, até quando o paciente ele vem em profundo sofrimento, pacientes como a Susan Schwartz descreve, né, o efeito da ausência do pai nas filhas, né? Às vezes o paciente sofre tanto, com tanta ansiedade, com tanta depressão, que às vezes ele nem sabe o que ele está buscando, né? Mas paciente às vezes que, por exemplo, não tiveram acesso a um pai ou uma mãe, se apegam muito ao terapeuta. Muito. Porque eles estão buscando, sem perceber, uma vontade de acreditar que o mundo pode ter um espaço de amor. Que o mundo pode ter um espaço que pode aceitar eles. Por isso que às vezes esse tipo de paciente se apega tanto ao terapeuta, né? Ou força o terapeuta a querer abandonar eles, né? Tem pacientes que viveram tantos traumas que eles têm medo de se entregar para a terapia, porque eles pensam, se eu me entregar, eu não vou suportar se não for verdade.
Então eu já vou pisar o máximo que eu posso no terapeuta, simbolicamente falando, para ele já mostrar que ele não se importa comigo. Só que se o terapeuta sustenta isso, né, conquista, o paciente pode ajudar o paciente a entender que tem sentido no mundo. E note, os psicanalistas falaram muito dessa capacidade de você aguentar o tranco, né? Mas os junguianos falaram muito sobre esse impulso primordial nosso de tentar se reorganizar, né? Porque se a gente não tivesse esse impulso primordial de tentar achar um sentido para as coisas, a gente nem ia tentar fazer isso, né? E então, pessoal, note como tanto nas análises da cultura dos textos medievais do Jung, né? Aquela sociedade já buscava sentido, como que a gente busca sentido, né? De formas até talvez indiretas, meio subliminares, talvez, né? Em contos de fada, mas que a gente percebe, né? O herói busca um sentido, ele quer restaurar as coisas, ele não fica no nível raso, né? Ele sente o chamado para a aventura e vai. O Campbell também fala disso, né? Como os nossos pacientes com marcas buscam reorganizar um sentido para a vida por meio do nosso manejo, né? E como que o sentido ele é algo que não é o prazer imediato, mas ele é aquele impulso de tipo, eu preciso sentir que o que eu faço importa e que eu tenho uma identidade nisso tudo. E se eu tenho uma identidade, eu quero acreditar que eu posso fazer alguma coisa, né? Note como o sentido é algo poderoso pra gente, né? O que paciente que tá nesses sintomas de depressão e ansiedade reclama? Não sou bom o suficiente, eu não sirvo para nada. São coisas que pedem por uma identidade, né? Claro, às vezes é uma cobrança muito grande, sim. Mas o que a gente vai dizer para eles, né? Não, você não precisa fazer nada? Não, porque o paciente tem no fundo que ele quer fazer alguma coisa também. Então a gente não vai pôr uma carga, a gente não vai criar uma crença neles, igual o sistema faz, né? Que o Byung-Chul Han fala muito bem. Uma crença, uma mentalidade de que ele tem que produzir para ele valer, não é esse o sentido. O sentido é que ele já tem um chamado dentro dele, ele precisa descobrir isso, e pode ser que seja um chamado que não tenha nada a ver com o que o mercado pede, né? Pode ser que ele sinta que ele tem que fazer um trabalho voluntário para alguém, né? Claro, ele vai trabalhar, evidentemente, ninguém está dizendo que a gente vai escrever sonetos e viver de paz e amor, não é isso. Ele vai, como eu disse, ter a capacidade de se adaptar, que é importante também, mas ele não vai negar o sentido para ele também, né? Talvez ele sinta que ele tem que fazer um trabalho voluntário, e aí? Né? Quem vai falar que não? Então, nesse sentido, eu queria, já indo para o final, ajudar vocês a pensarem como que a gente pode se desenvolver, né, de uma maneira prática, né? Porque se para Jung desenvolvimento é eu estar adaptado de modo que eu não nego a minha identidade, então quer dizer que eu tenho que conhecer minha identidade e desenvolvendo minhas habilidades, como que eu faço isso, né? Eu separei algumas perguntas aqui. A primeira é, pensa só, quem são as pessoas que você admira, né? Você admira figuras religiosas? Você admira algum cientista? Algum artista? Se sim, o que você admira? É a paciência? É o amor? É a contribuição que essa pessoa trouxe? É a inteligência dela? O que você admira? Posto isso, o que você pode fazer para que você esteja um pouquinho mais perto disso? Tá? É estudar um pouco? É fazer alguma coisa legal para alguém? É você se vestir de um jeito que faça mais sentido para você? Uma outra coisa não é nem uma pergunta, mas é uma afirmação. Isso vem de uma reflexão de um livro que eu gosto bastante, que é do Jordan Peterson, que é Não Faça o que você odeia. Às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta. Coisas que não são lá tão prazerosas. Mas tem uma diferença entre você fazer
Coisas que você consegue negociar, que não é tão legal, mas é necessário e você faz. E coisas que você odeia. Coisas que você sente que você está traindo a você mesmo. Desde trabalho a relações, o que você faz que você sente que você está traindo você mesmo? Que você sente que você está deixando uma parte sua morrer? E o que você faz que você sente que você consegue manter a sua personalidade, mesmo que não seja lá aquilo que você queria talvez naquele momento fazer, mas que precisa, tá? E a outra pergunta é: quão comprometido você tá com isso? Porque uma coisa é você saber, outra coisa é fazer. Por fim, um ponto de equilíbrio, igual o Jung fala no Segredo da Flor de Ouro, a gente não controla tudo. Você pode estar comprometido, você pode estar tentando, não precisa dar passos grandes, tá? Pensa nessas perguntas com calma. Mas entenda que às vezes você vai planejar uma coisa e não vai sair exatamente do jeito que você pensou. A culpa não é sua. Você está tentando, você está num caminho legal. Não entra na lógica de produção, é uma lógica de viver. Você está vivendo, pelo menos? Ah, mas o resultado, esquece o resultado. Você está vivendo o seu caminho? Espero que tenha ajudado, beleza?